Conta-se uma história sobre Agostinho, grande teólogo da antiguidade, que estava meditando acerca da Trindade. Ele estava numa praia quando ele viu um garoto com um balde na mão. Esse garoto ia até o mar, recolhia a água do mar, corria até um buraco que ele havia feito e jogava água. Agostinho se aproximou da criança e perguntou: "Menino, o que você está fazendo?" O menino disse: "Eu estou tirando toda aquela água do mar e eu vou colocar toda aqui neste buraco." Agostinho sorriu e disse: "Você não vai conseguir. Como é que você vai pegar tanta água para colocar dentro deste buraco?" Aí a criança se vira para Agostinho e diz: "Não é isso que você também está fazendo quando tenta entender os mistérios de Deus?" Nesse momento a criança some, porque era um anjo, e a história termina. A história mostra a dificuldade que qualquer um de nós tem em entender Deus e entender a Trindade. Este é o curso A Trindade e Você. Esta é a nossa aula número 2, que tem como título Como um pode ser três. Eu sou o professor de teologia Watson Rocha e convido você a vir estudar comigo a Trindade. Assista à nossa primeira aula. A definição clássica de Trindade diz assim: Deus é um em sua essência e três em pessoalidade. Vamos entender as duas frases. Primeiro, Deus é um em sua essência. O que significa essência? Essência é aquilo que faz uma coisa ser o que é. Por exemplo, nós, seres humanos. Nós somos diferentes como seres humanos, por exemplo, do cachorro, da árvore ou da pedra. Mas, entre nós também somos pessoas diferentes. Nós não somos todos iguais. Somos pessoas diferentes. Até os gêmeos são diferentes. Muito bem. O que é que nos caracteriza? Qual é a nossa essência? Nossa essência é ter um corpo que veio de pais humanos e características como o pensamento, a capacidade de pensar, como as emoções, a capacidade de ter emoções, de sentir, e a capacidade de fazer escolhas, chamada de volição. Isso nos define como seres humanos e faz toda a diferença em relação a outros seres. Se você pegar um leão há 10 mil anos atrás, ele vive hoje exatamente como um leão 10 mil anos atrás vivia. Agora, se você pega a humanidade, como é que a humanidade vive hoje e como vivia há 10 mil anos atrás, veja que evolução fantástica, por conta dessa nossa essência. Qual é a essência de Deus? O que é que um ser tem de ter para ser chamado Deus? Segundo a teologia cristã, segundo a Bíblia. A essência de Deus são os seus atributos, ou atributo significa qualidade. Então, os atributos de Deus definem a sua essência. Quais são os atributos de Deus? Vou citar alguns aqui, com base na Bíblia. Levítico 20, 26. Eu, o Senhor, sou santo. Santidade é um atributo de Deus. 1 João 4, 8. Deus é amor. Amor é um atributo de Deus. Êxodo 34, 6. Aqui tem muitos atributos. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Você viu quantos atributos? Amor, fidelidade, compaixão, misericórdia. Então, Deus é, na sua essência, esses atributos. Deus, portanto, é conhecido por ser onipotente, onisciente, eterno, bondoso, justo, amoroso, santo, etc. Agora vamos ver o que significa a frase
em três pessoas. Deus é um em sua essência e três em pessoalidade. Nós temos três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Bíblia, estas três pessoas, cada uma delas é chamada Deus. 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Há um só Deus, o Pai. Então, o Pai é Deus. Agora, sobre o Filho. Tito 2,13. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é chamado de Deus. Atos 5, 3 e 4. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Outros textos confirmam isso. Por exemplo, João 10, 30. Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. Veja, eu, uma pessoa, o Pai, outra pessoa, duas pessoas, mas nós somos um Deus. João 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, aí é Jesus, o Filho. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Veja, o Verbo estava com Deus e era Deus. Quando se está, duas pessoas. Agora, quando se diz era Deus, um Deus. Mateus 28, 19. Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguns anos atrás, eu e a minha mulher estivemos numa Feira das Nações. E aí eu quero falar de algo que nós compramos ali. Veja, esta escultura de Gana simboliza o povo de Gana. Então, você tem aqui 5 pessoas e entrelaçadas, olha, mãos entrelaçados e pés também entrelaçados. O de um passa para o outro. E aqui no centro, você vê, está tudo entrelaçado um no outro. O que eles dizem? Eles dizem que representa o povo de Gana, por quê? Essa escultura foi feita de um tronco de árvore só. Então, não existem emendas aqui. É tudo de um tronco só. Ó. Não tem emendas. E significando que eles são um povo só. Agora, cada um é uma pessoa, só que essas pessoas estão todas entrelaçadas. A mão de um é a mão do outro, ou as pernas de um é a perna do outro, e eles estão entrelaçados, eles vivem juntos, unidos, e olhando uns para os outros. Então, eles são de um mesmo tronco de árvore, uma mesma essência, e estão juntos. Veja, vou usando essa escultura para explicar a Trindade. O que é a Trindade? A Trindade ela tem a mesma essência. Assim como essa escultura ela veio de um único tronco de árvore, assim a Trindade tem uma essência só. Qual é essa essência? Os atributos: amor, bondade, santidade, onipotência, etc. É a essência única. E agora, você tem na Trindade 3 pessoas. 3 pessoas. Mas essas pessoas compartilham a mesma essência. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Compartilham a mesma essência, mas são pessoas. Ou seja, há uma diferenciação entre um e outro, uma pessoa e outra pessoa. Mas aqui nós vemos de uma forma representativa, simbólica, o que a gente quer dizer com o fato de que Deus é um em sua essência, seus atributos, mas Deus, ele é 3 pessoas. É esse o sentido que a gente quer mostrar.
Na Bíblia, há momentos em que Deus se apresenta como sendo um só. No Antigo Testamento, por exemplo, quando ele se apresenta como Yahvé, e ele abre o Mar Vermelho, e tantas coisas que ele faz, aparece a Isaías, apresenta-se como um só. Mas há momentos em que Deus também se apresenta como sendo três pessoas. É o caso do batismo de Jesus. O filho é batizado, o pai diz do céu, este é meu filho amado, e o Espírito Santo desce em forma de pomba. Então, há momentos na Bíblia em que Deus se mostra como sendo um, e há momentos na Bíblia em que Deus se mostra como sendo três, no caso, três pessoas. Agora, o que isso significa para mim, ser humano? Para mim, pessoa? Para você, pessoa? O que significa para nós? Primeiro, olhando a Trindade, olhando a minha pessoa, olhando a humanidade. Eu sou uma pessoa e devo me valorizar como pessoa. Não devo deixar que ninguém me coloque como ser humano, como pessoa, para baixo, como se eu não fosse nada. Agora, também não posso me exaltar acima dos outros, achando que eu sou melhor e sou melhor que os outros como ser humano. Eu sou o ser humano como qualquer outro ser humano, como qualquer outro. Tenho minhas falhas, tenho meus acertos, tenho minhas virtudes, mas sou um ser humano como qualquer outro. Preciso ser respeitado como ser humano, como preciso respeitar os outros como seres humanos. Agora, uma outra coisa. Eu não sou apenas uma pessoa, eu faço parte de um grupo. Eu faço parte desse grupo chamado humanidade. Então, esse grupo é maior que a minha existência pessoal, particular. Portanto, eu devo valorizar esse grupo chamado humanidade e valorizar os grupos dos quais eu faço parte. Então, se eu faço parte de uma igreja, eu devo valorizar essa igreja. Se eu sou parte de uma família, valorizar minha família. Se eu sou um empregado ou um patrão em uma empresa, valorizar essa empresa como ajuntamento de pessoas, como grupo de pessoas. Então, valorizar o grupo de pessoas ou os grupos dos quais eu faço parte. E respondendo à criança de Agostinho, nós não vamos pegar um balde para trazer água do mar e colocar nesse buraco aqui. Não. Nós vamos no mar, nadar de braçada no mar, imergir, subir à tona e desfrutar desse mar que é o entendimento de Deus, o entendimento da Trindade. Se você gostou desta aula, compartilhe com outras pessoas. Faço um pedido a você, inscreva-se no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook e no meu blog. Deixe seus comentários e até a terceira aula. Tchau!